Você já refletiu sobre o enigma que é Enoque, uma figura tão enigmática, mas profundamente influente na Bíblia? Esta questão tem intrigado estudiosos, teólogos e mentes curiosas durante séculos. Enoque é um enigma, uma figura envolta em mistério e, paradoxalmente, uma pedra angular da linhagem bíblica. Enoque, descendente de sétima geração de Adão e Eva, destaca-se na narrativa bíblica, não por suas ações ou grandes feitos, mas por sua linhagem e sua saída abrupta do reino terreno. Ao se aprofundar nos registros genealógicos, você encontrará Enoque aninhado na árvore genealógica, sua vida entrelaçada com a de seus ancestrais e descendentes. Seu papel como pai de Matusalém, que viveu até ser a figura mais antiga registrada na Bíblia, coloca Enoque em uma posição crucial na linha do tempo bíblica. No entanto, a vida de Enoque está longe de ser comum. Sua história, conforme registrada no livro do Gênesis, é breve, mas fascinante. Ele viveu 365 anos, um número curiosamente sinônimo do nosso ano civil. Então, numa reviravolta que nos deixa perplexos e intrigados, a Bíblia diz: Enoque andou com Deus, então ele não existia mais, porque Deus o levou embora. Este relato sucinto da vida de Enoque é um enigma que deixou os estudiosos coçando a cabeça durante anos. A frase Enoque andou com Deus é única, usada apenas para Enoque e Noé na Bíblia. Sugere uma relação com o divino que era íntima e excepcional. E então, o final abrupto, então ele não existia mais, porque Deus o levou embora, nos deixa pendurados em um momento de angústia da intervenção divina. A história de Enoque, embora curta, levanta mais questões do que respostas. Sua vida é um testemunho da complexidade e profundidade das narrativas bíblicas, um testemunho que nos desafia a olhar além da superfície e a mergulhar nas profundezas destes textos antigos. Então, quem exatamente foi Enoque? Junte-se a nós, enquanto continuamos a desvendar a mística desta figura enigmática nas próximas cenas. Seguindo a vida de Enoque, através da Bíblia, encontramos um homem de fé e justiça. A história de Enoque está profundamente entrelaçada com a narrativa da humanidade primitiva e sua relação com o divino. Ele era o filho de Jared, pai de Matusalém e bisavô de Noé. Mas, além dos laços familiares, Enoque era um homem que se destacava. A vida de Enoque foi marcada por uma extraordinária devoção a Deus. Esta devoção era tão profunda que está escrito na Bíblia que Enoque andou com Deus. Bem, este não foi um passeio casual no parque. Esta foi uma caminhada que durou 300 anos. Sim, você ouviu direito. 300 longos anos de conexão espiritual inabalável com o divino. Podemos nos perguntar o que significa andar com Deus. Esta frase significa uma vida vivida em constante comunhão com Deus. Uma vida onde cada ação, cada pensamento, cada respiração esteja em harmonia com a vontade divina. Esta foi a vida de Enoque. Seu relacionamento com Deus não se limitava a um templo ou a um horário determinado de oração. Pelo contrário, foi uma comunhão íntima e contínua que durou séculos. A vida de Enoque não se limitou apenas à sua própria jornada espiritual, mas também teve um impacto maior em sua comunidade e no mundo ao seu redor. Sua vida justa estabeleceu um precedente a ser seguido por outros, um farol de esperança em um mundo que se orientava cada vez mais para o pecado e a impiedade. A história de Enoque na Bíblia é breve, mas deixa uma marca indelével. Ele pinta o retrato de um homem que viveu sua vida em sintonia com Deus. Um homem cuja fé era tão forte que foi levado ao céu sem experimentar a morte. Sua vida serve como um poderoso testemunho do poder da fé e das recompensas eternas que advém de uma vida vivida em comunhão com Deus. A vida de Enoque foi de profunda fé, um farol de justiça num mundo que se voltava para o pecado. Seu legado continua a inspirar-nos e guiar-nos, lembrando-nos do poder da fé e das recompensas eternas que advêm de uma vida vivida em comunhão com Deus. Mas a história de Enoque não termina com a sua vida na terra.
Sua partida é tão misteriosa quanto sua existência. Na grande narrativa da Bíblia, a saída de Enoque da vida terrena é única e inexplicável, gerando séculos de intriga e especulação. Ele não encontrou o destino comum dos mortais. A morte não foi o capítulo final de sua história. Em vez disso, a Bíblia nos diz que Enoque foi levado por Deus, uma ocorrência rara em textos religiosos que o diferencia de praticamente todas as outras figuras. Aprofundando-nos no livro de Gênesis, encontramos um versículo breve, mas poderoso, que transmite esse enigma. Está escrito: Enoque andou com Deus, então ele não existia mais, porque Deus o levou embora. Esta declaração simples, envolta em mistério, gerou inúmeras interpretações e debates entre estudiosos, teólogos e crentes. A ascensão de Enoque, como é frequentemente referida, não é descrita com os detalhes vívidos ou o talento dramático que se poderia esperar. Não há carros de fogo, nem redemoinhos, apenas uma simples afirmação de que ele não existia mais porque Deus o levou. Esta falta de detalhes alimenta a intriga em torno de Enoque. O que significa ser levado por Deus? Alguns interpretam isso como uma ascensão física, semelhante à viagem na carruagem de fogo de Elias aos céus. Outros veem isso como uma elevação espiritual, uma transcendência do reino físico para o reino divino. Independentemente da interpretação, o que está claro é que a partida de Enoque foi extraordinária, uma intervenção divina que desafiou a ordem natural. Este afastamento único sublinha o relacionamento especial que Enoque tinha com o divino. Disse que ele caminhou com Deus, frase que sugere uma proximidade, uma relação harmoniosa com o Criador. É uma prova da retidão de Enoque, de sua fé inabalável e de sua profunda conexão com o divino. A ascensão de Enoque é um testemunho de sua vida extraordinária, deixando para trás um mistério que continua a intrigar estudiosos e crentes. Esta figura enigmática que caminhou com Deus e foi levada, não pela morte, mas pela vontade divina, continua a ser um tema cativante na exploração das narrativas bíblicas. A história de Enoque não termina em Gênesis. Sua influência ecoa em outros textos antigos, ampliando o mistério que o rodeia. Um desses textos é o livro de Enoque, uma antiga obra religiosa judaica atribuída ao próprio Enoque. Este texto não faz parte das Bíblias canônicas judaicas ou cristãs, mas ocupa um lugar significativo na história religiosa e na literatura. Este texto intrigante fornece um relato mais aprofundado da vida e ascensão de Enoque, acrescentando camadas de complexidade à sua narrativa. Isso nos dá uma compreensão mais abrangente de Enoque, o homem que andou com Deus e não existia mais porque Deus o levou. O livro de Enoque elabora esta frase enigmática, oferecendo explicações e interpretações que iluminam ainda mais o relacionamento único de Enoque com o divino. No livro de Enoque, Enoque é retratado como um homem justo, escolhido por Deus para um propósito especial. Ele é descrito como um mediador entre o céu e a terra, levando mensagens de Deus aos humanos e desempenhando assim um papel crítico no plano divino. O livro também fornece detalhes surpreendentes sobre a ascensão de Enoque, descrevendo como ele foi transformado em anjo e recebeu o nome de Metatron. O livro de Enoque também inclui revelações sobre as origens do mal, o julgamento futuro dos ímpios e o triunfo final dos justos, temas que ressoam em textos judaicos e cristãos posteriores. As visões de Enoque, conforme contadas neste livro, ressaltam seu papel profético, acrescentando outra dimensão ao seu caráter já multifacetado. Embora o livro de Enoque possa não estar incluído no cânone religioso oficial, o seu impacto no pensamento teológico não pode ser subestimado. Influenciou muitos outros textos religiosos e foi fundamental na formação da nossa compreensão da angelologia e da escatologia. O livro de Enoque
embora não seja canônico, fornece uma extensão fascinante à história bíblica de Enoque, alimentando ainda mais a intriga em torno desta figura enigmática. O texto aprofunda o mistério de Enoque, deixando-nos com mais perguntas do que respostas e convidando-nos a explorar ainda mais a rica tapeçaria da história religiosa e da literatura. Então, o que podemos aprender com a vida de Enoque e qual o seu legado no contexto da fé e da espiritualidade? A vida de Enoque é uma história fascinante, uma narrativa de fé, devoção e retidão. Sua jornada única e extraordinária, sua ascensão, o diferencia de outras figuras bíblicas, tornando-o um símbolo de realização espiritual e favor divino. Além disso, a influência de Enoque vai além de sua própria vida, estendendo-se a textos e interpretações posteriores. Sua história foi recontada, reinterpretada e referenciada em numerosos contextos religiosos e filosóficos, afirmando seu significado duradouro. Sua narrativa tem sido usada para explorar temas profundos de vida, morte, espiritualidade e interação divina, moldando nossa compreensão e percepção desses conceitos. Sua história é um testemunho do potencial da espiritualidade humana e da profundidade do nosso relacionamento com o divino. Além disso, o legado de Enoque influencia a forma como entendemos a fé e a espiritualidade. A sua narrativa molda a nossa percepção destes conceitos, encorajando-nos a explorar as nossas próprias jornadas espirituais e levando-nos a questionar a natureza da nossa relação com o divino. Concluindo, a história de Enoque, impregnada de mistério e imbuída de profunda fé, continua a inspirar-nos e intrigar-nos, oferecendo lições inestimáveis sobre devoção e espiritualidade. Seu legado é um farol de fé, um símbolo de devoção e um testemunho do poder da justiça,